E se o homem mais respeitado da sua geração precisasse se render a uma ordem tão simples que parecia ofensiva? Naaman era comandante do exército da Síria, um homem vitorioso, temido, cercado de honra. Mas havia uma ferida que nenhum título escondia: a lepra. Ele podia comandar soldados, mas não podia comandar a doença. E foi exatamente aí que começou sua história de queda, humildade e cura. Naaman não era um derrotado qualquer. Ele era um nome forte, um guerreiro conhecido, alguém acostumado a entrar em lugares de frente erguida. A Bíblia diz que, por meio dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Mesmo assim, no meio de toda aquela glória, existia uma dor secreta. Uma dor que não respondia a medalhas, a estratégias, nem a poder humano. A lepra o lembrava, todos os dias, de que existe um limite para aquilo que o homem consegue resolver sozinho. E então surge um detalhe que muda tudo. Não foi um rei, não foi um general. Foi uma jovem israelita, levada como serva, que ousou dizer que havia um profeta em Israel. Uma voz pequena, uma esperança improvável. Às vezes Deus começa a cura com a frase de alguém que quase ninguém nota. E Naaman, mesmo sem saber, estava recebendo o primeiro chamado para descer do orgulho e caminhar em direção à graça. Quando decidiu buscar ajuda, ele foi do jeito que sabia. Levou carta oficial, levou cavalos, levou carros. Levou ouro, prata e roupas finas. Levou a linguagem da autoridade. Levou o peso do seu cargo. Era como se estivesse dizendo: eu vim trazer tudo o que tenho para receber tudo o que preciso. Mas milagre não se compra, cura não se negocia, e Deus não se impressiona com a pompa dos homens. A carta chegou ao rei de Israel e o ambiente ficou tenso. O rei rasgou as vestes, assustado, como quem percebe que está diante de algo impossível. Então, finalmente, Naaman foi encaminhado até Eliseu. Mas nem mesmo isso aconteceu como ele imaginava. O profeta não saiu para recebê-lo. Não houve cerimônia, não houve discurso longo, não houve espetáculo. Apenas uma mensagem simples, direta, quase desconcertante. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Para Naaman, aquilo soou como humilhação. Ele tinha imaginado outra cena. Imaginou Eliseu saindo, invocando o nome do Senhor, fazendo algum gesto grandioso, talvez passando a mão sobre a enfermidade e declarando a cura. Ele esperava a honra, recebeu simplicidade. Ele esperava um rito impressionante. Recebeu uma ordem que parecia pequena demais para ser divina. E foi ali que o conflito se revelou por inteiro. Antes de curar a pele, Deus precisava tocar o coração. Naaman explodiu. Como assim o Jordão? Não havia rios melhores em Damasco? Abana e Farfar não eram mais limpos, mais bonitos, mais nobres? A irritação dele não era só geográfica, era emocional. Ele estava dizendo, com outras palavras: por que Deus escolheu um caminho tão comum, tão humilde, tão abaixo do que eu considero digno? Quantas vezes fazemos a mesma pergunta? Quantas vezes rejeitamos a resposta porque ela não veio com a grandeza que esperávamos? O Jordão não era um rio de aparência gloriosa, era um caminho de descida. Um rio que acompanha o vale, que leva para baixo, que obriga a abandonar a postura de quem manda em tudo. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual ele foi escolhido. Naaman precisava descer. Precisava aceitar que a restauração começaria não no ponto mais alto do seu prestígio, mas no ponto mais baixo da sua rendição. Foi então que os servos dele se aproximaram com palavras sábias, calmas, quase de pai para filho. Eles disseram, em essência: se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria. Então por que rejeitar justamente o que é simples? Ali havia uma verdade poderosa. Muitas vezes, não é a dificuldade que testa nossa fé. É a simplicidade. O coração humano prefere o extraordinário, porque o extraordinário parece digno de aplauso. Mas Deus muitas vezes trabalha através do passo humilde. E Naaman teve de decidir: continuar com a sua lógica ou confiar na palavra recebida, manter a imagem ou buscar a cura.
No fundo, o que estava diante dele não era apenas um rio. Era um espelho, um confronto entre orgulho e obediência, entre controle e fé, entre aquilo que ele achava que merecia e aquilo que precisava aprender a receber. Então ele desceu, uma vez, e nada mudou. Desceu de novo, e ainda havia leprosos sobre a pele, leprosos também na alma. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Cada mergulho parecia arrancar um pouco da confiança em si mesmo. Cada afundar no Jordão era como deixar para trás um pedaço da arrogância. Não era um ato teatral. Era uma decisão repetida, 7 vezes, 7 rendições, 7 movimentos de fé contra a dúvida. Na 7ª vez, algo aconteceu. A pele foi restaurada. A Bíblia diz que ficou como a de uma criança, limpa, nova, viva. O homem que havia chegado com honra saiu tocado por Deus. O comandante, antes coberto por vergonha, recebeu não apenas alívio, mas recomeço. O corpo foi curado e o coração também começava a mudar. Naamã voltou até Eliseu e declarou aquilo que sua boca antes não conseguia dizer. Agora ele sabia que não havia Deus em toda a terra senão em Israel. A cura não o levou apenas de volta à saúde, levou-o à verdade. Ele entendeu que o Senhor não estava preso aos limites do seu próprio mapa. A graça havia atravessado fronteiras, alcançado um estrangeiro e derrubado a muralha do orgulho. E ainda havia outra lição naquela história. Naamã tentou oferecer presentes, mas Eliseu recusou. Era como se Deus dissesse, por meio do profeta, que a sua graça não está à venda. O milagre não nasceu da prata, nem do ouro, nem da influência. Nasceu da obediência humilde à palavra de Deus. E essa verdade continua viva até hoje. Séculos depois, Jesus lembraria de Naamã. Ele apontaria para essa história para mostrar que a misericórdia de Deus alcança quem responde com fé, mesmo quando isso desafia expectativas humanas. Porque a fé verdadeira nem sempre começa com grandes gestos. Às vezes começa com uma ordem simples, um passo, um mergulho, uma confiança silenciosa. Naamã entrou no Jordão como um homem ferido, saiu como um homem transformado. E a sua maior vitória não foi apenas ter a pele restaurada, foi ter aprendido a descer para poder ser levantado por Deus. Talvez essa seja a mensagem que ainda nos chama hoje. O milagre muitas vezes começa quando o orgulho afunda e a obediência sobe à superfície. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu vou dar o primeiro mergulho.